Fala, galerinha do canal da Pro, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos aprender sobre características dos personagens. Vamos realizar a aula 7. Professor, o que são características? Características são palavras que definem os personagens ou as pessoas. Então, por exemplo, a Mônica, da turma da Mônica. Qual é a característica que a professora Kelly poderia dar para a Mônica, personagem? A Mônica, ela é inteligente, ela é esperta. Então, essas são as características, algumas características que definem a Mônica. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Aula 7. Características dos personagens, reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que caracterizam as personagens da história. 1. O trecho a seguir foi extraído do conto As Três Fiandeiras. Complete o texto com as palavras que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto. Então, olha só. Primeiro, nós iremos fazer a leitura das palavras e depois vocês devem encaixar cada palavrinha pensando nas suas características. Professora, o que são lacunas? Lacunas são aqui, ó, os espaços em brancos. E nós vamos preencher com as palavras que tem aqui. Então, nós temos trabalhadora, melhor, solteiro, bonita, rico, pasmado, prendada. Então, essas são as palavras que nós iremos colocar nas lacunas. Mas lembre-se que tem que ter sentido, tem que fazer sentido. Então, vamos lá. Uma moça, tararã, e tararã. Aqui eu poderia colocar uma moça melhor? Ia ter sentido? Não, professora. Qual palavrinha que eu poderia colocar aqui para fazer sentido? Então, a professora vai dar uma ajudinha para vocês. A moça, ela era o quê? Ela era bonita e ela era prendada. Então, aqui vocês podem colocar, né? Que a moça era bonita. Poderia colocar aqui, né? Bonita. E eu poderia colocar prendada. Então, é isso que vocês vão fazer até terminar todas as lacunas, certo? Muito bem, então. 2. Qual é a função dessas palavras no texto? Discuta em dupla e registre aqui. Então, olha só. Quando nós observamos essas palavras e colocamos ela lá no texto, o que nós podemos perceber? Qual é a função dessas palavras? Essas palavras, elas dão características às personagens. Elas dizem como são as personagens. Então, olha só, aqui eu sei que a moça, ela é bonita. Eu sei que a moça, ela é prendada. Então, deu uma característica para a moça. Agora, quando eu for imaginar a moça, eu já sei que ela é uma moça bonita. Eu já sei que ela é uma moça prendada. Assim como eu sei que o mercador, ele é um homem rico. Eu sei que o mercador é um homem solteiro. Então, olha,
Foram as características dos personagens que me fez perceber como são os personagens. Então, qual é a função dessas palavras no texto? Elas dão características aos personagens, dizem como eles são, certo? 3. Você se lembra do que são adjetivos? Vamos retomar? Então, olha só, para saber mais. Lá, os adjetivos que nós encontramos nos 2 textos que falam sobre as personagens, principalmente sobre as fiandeiras. Então, em um texto eu tenho a característica de que a fiandeira ela era trabalhadora, bonita, prendada, mas as características elas nem sempre são características boas, porque no outro texto eu descubro que a outra fiandeira ela é ruim, ela é má. Então, eu tenho esses 2 tipos de características também. Vamos lá. Para saber mais, as palavras que expressam características ou atributos são chamadas adjetivos. Então, olha só, aqui, ó, adjetivos. Algumas vezes, para essa função, os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, expressões chamadas locuções adjetivas. Exemplo: cabelos cor de ouro. Então, em alguns textos lá na Caixinhos Dourados, o autor, para falar da Caixinhos Dourados, ele colocou cabelos cor de ouro. E a locução cor de ouro significa dourado, dourado do trigo, dourado que brilha, certo? 4. Que adjetivos você atribuiria à protagonista do conto A Fiandeira Preguiçosa? Então, lá no segundo conto, o conto da fiandeira preguiçosa, que características você daria para essa personagem? Então, diga aí para a professora. A fiandeira é. Então, vocês vão colocar aqui uma característica e aqui outra característica, certo? 5. Agora circule os adjetivos que aparecem no seguinte trecho do conto As Três Fiandeiras. Vamos lá? Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, neste trecho, quais são os adjetivos que nós podemos encontrar? Então, olha aqui, um adjetivo encontrado pela professora, corcovada. Por quê? Porque diz que ela ficou corcovada pela posição. Outro adjetivo, nós temos aqui, ó, esbugalhados, referindo aos olhos, porque os olhos ficaram esbugalhados. Outro adjetivo, feios, que está se referindo aos queixos, né? Que ficaram feios. Então, esses são os adjetivos encontrados aqui pela professora, certo? Um beijinho, galera!